Vocês que são espirituais, vocês sentem no mundo espiritual o que está acontecendo. Essa oração, ela retrata aquilo que nós estamos vivendo como igreja do Senhor nesses últimos dias. Os sinais estão acompanhando aquilo que Cristo Jesus, ele falou à sua igreja, mas nós muitas vezes passamos desapercebidos. Mas eu quero dizer para você que ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança em Israel. Ainda existe um Deus que vai intervir a sua causa nesse dia, nessa noite, no nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, para que você não temas, que você realmente creia que esse Deus, ele tem algo maravilhoso. Você não caiu aqui por acaso. Deus tem um projeto na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos, o Dia dos Pais hoje eu fui surpreendido, glória a Deus, me alegrei muito com os meus filhos, minha esposa, minha família. Um abraço, um beijo, um presente, foi realmente maravilhoso, glória a Deus. Você também foi surpreendido hoje, não? Você recebeu um abraço, um beijo? Isso foi realmente maravilhoso. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha família. E além disso, eu quero também agradecer as pessoas que foram ontem. Foi maravilhoso poder ver realmente a igreja reunida no nome de Jesus, ali naquele lugar de comunhão uns com os outros. Amém, queridos? Amém? Vocês estão preparados para escutar a palavra de Deus? Trouxeram a sua Bíblia? A espada? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João 11, 25 e 26. Se eu pudesse dar um título a essa ministração, eu poderia dizer assim: Deus faz além da nossa imaginação. Deus, ele faz além daquilo que você imagina. Deus, ele faz além da sua imaginação. Aleluia. João 11, 25 e 26, 2 versículos para a gente iniciar. Está dizendo assim: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Amém? Volto a repetir o 25 apenas. Jesus, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Completando o 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Essa é uma palavra que Deus, ele estava ministrando através de Jesus Cristo para nossa amada irmã Marta. Você se lembra do acontecimento? E se você for ver essa narrativa do que aconteceu naquele exato momento, e eu quero trazer a vocês aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Ressuscitar sonhos. O mesmo Jesus que teve essa narrativa, esse encontro com Marta, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite no nome do Senhor. Amém? Eu quero despertar a igreja a tomar posse daquilo que Deus já prometeu na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer de nós, desde o princípio, é um relacionamento íntimo com Ele. Deus, desde o princípio, Ele quer um relacionamento íntimo com Ele. Ele quer que você confie nas suas promessas.
Ele quer que você realmente creia que esse Jesus, que fez maravilhas no passado, é o mesmo que faz maravilhas hoje em nossas vidas. Hoje nós estamos cheios de pessoas, igrejas cheias, mas estamos faltando o conhecimento daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Cai por terra agora todo aquele ditado que diz que vem para Jesus que tudo vai ficar bem. Vem para Jesus que todas as coisas vão cooperar. Sim, coopera. Mas você tem que ter o entendimento daquilo que Cristo Jesus, Ele é capaz de fazer na sua vida. Vir para Jesus é aflição. Vir para Jesus é passar lutas, mas também passar vitórias no Senhor. E muitas vezes nós queremos, como cristão, as bênçãos do Senhor, mas deixamos de entender que para que você receba a bênção que você está tanto esperando, existe um processo. E esse processo muitas vezes nós não queremos passar, é doloroso. E esse processo que Marta passou, ela questionava Deus, ela questionava o Senhor. Essa narrativa fala da morte do seu irmão. Jesus amava muito, muito, muito Lázaro. E Deus, Ele permitiu isso para que a glória dele fosse manifestada. E hoje eu tenho certeza que existem pessoas aqui questionando a Deus, esperando algo de Deus que ainda não aconteceu. E fica se perguntando, Senhor, por que eu? Se eu te sirvo, se eu te amo, se eu te adoro. Existe algo que eu gostaria de compartilhar com você, que Deus, a obra que Deus tem para fazer na sua vida, a obra que Deus quer fazer através do Espírito Santo, muitas vezes você vai ter perdas, vai ter choros, vai ter lamentos, vai perder amigos, mas vale a pena confiar no Senhor Jesus. Vale a pena acreditar que esse Jesus que fez a promessa para a sua vida, Ele é capaz de cumprir ao seu tempo. O que acontece hoje, nós queremos a bênção de Deus, que já foi liberada para todos nós, mas deixamos de entender de que existe um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes fala isso. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E muitas vezes nós se frustramos porque as coisas não acontecem da maneira que nós esperamos. Eu falo da narrativa desse acontecimento. Imagina você ter uma perca de uma pessoa tão valiosa, e você sabendo que você confia nesse Jesus, confia no amor dele, mas por que eu? Esse era o questionamento de Marta naquele exato momento. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Senhor, se tu estivesse aqui, mas nós esquecemos de que existe um tempo determinado para que a bênção de Deus venha para a sua vida. E ela não entendeu isso. E ela não entendeu isso. E como muitas vezes nós não entendemos, e acabamos querendo ajudar o Senhor, quando o Senhor está dizendo, espera, confia, entrega, me busque, me adore, porque é o tempo determinado, eu liberarei a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo onde nós queremos as coisas imediatas. Sabe de uma coisa, o seu Deus, Ele não tarda. Ele tem um tempo determinado para realizar as suas bênçãos na sua vida, no nome de Jesus. E ao meditar essa palavra, eu fiquei assim maravilhado, porque, Senhor, já fazem 4 dias. Já fazem 4 dias
E quantas vezes esses 4 dias geram para você anos de espera? Mas aqui não está falando somente de 4 dias de espera, estamos falando de vidas aonde você perde um ente querido. Isso é tristeza, isso é realmente angústia. Mas sabe de uma coisa, quando Jesus ele está na sua vida, todas as coisas têm um propósito. Eu não estou escutando um amém. Se Jesus está na sua vida, todas as coisas têm um propósito. Romanos está dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Mas é difícil, pastor, é difícil a gente dar um amém quando a situação está apertada, quando nós estamos enfrentando uma enfermidade, quando a sua conta bancária está zero, quando o Senhor está dizendo: dê glória ao Senhor, dê graça ao Senhor. Será que você é capaz de dar graças ao Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida? Porque o que Deus está querendo nesses últimos dias é gerar em nós um compromisso com Ele, que independente da circunstância que você venha passar, Ele está fortalecendo, Ele está forjando você, para você suportar todas as coisas. Dá uma cutucada no seu irmão aí, não dorme não. Dá uma cutucada no seu irmão aí. Cutuca o seu irmão aí. Amém? Cutuca o seu irmão aí, não dorme não. Não dorme não. Deus tem algo para a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar em a sua vida nessa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quem de você que não teve perca na vida? Quem de você não teve uma dificuldade na vida? E vai acontecer. Então cai por terra, aí vem para Jesus que vai tudo ficar bem. Deus, Ele cuida de cada detalhe da sua vida. De cada detalhe. Você ficaria abismado se você estivesse naquele exato momento com Marta e com Maria. Você ficaria abismado do poder desse Jesus que você acabou de cantar. Você acabou de declarar: quebra a minha vida, quebra o meu vaso. Será que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos cantando? Será que nós estamos confiando nesse Deus que é poderoso para mudar a circunstância da sua vida? Mas pastor, eu não estou sentindo as coisas. Eu tenho orado, eu tenho buscado, até mesmo vim na sexta-feira aqui buscar o Senhor, mas não tem acontecido. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Clame, busque, não desanime, creia no poder do Senhor. Mas você não entende, eu estou com essa enfermidade há anos e há anos e há anos. Espere, confie, Deus tem cuidado de você. Existem vários exemplos na Bíblia aqui de pessoas que realmente esperaram. E ao seu tempo, Deus ele não tarda, Deus ele nos abençoa. Ele faz acontecer. Você pode até mesmo dizer: Senhor, eu tenho procurado essa cura, eu tenho procurado essa libertação, mas não está acontecendo. Mas creia, nós temos exemplo, irmão, nós temos exemplo na palavra de Deus. Esse exemplo aqui realmente nos fortalece. Eu quero parar aqui nessa irmã Marta, para que você possa entender o encontro que você pode ter com Jesus nessa noite. O encontro que você pode ter com Jesus nessa noite é o mesmo Jesus de Marta, é o mesmo que está aqui. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas o que eu tenho que fazer? Misture essa palavra com fé. Creia que Jesus está aqui, que Ele tem cuidado da sua vida. Você não chegou aqui para os Estados Unidos por acaso. Existe um projeto, o Senhor te tirou de lá, do nosso maravilhoso Brasil, porque existe um propósito na sua vida aqui nesse lugar. Sim, estamos passando por momentos difíceis, mas sabe de uma coisa? Já está todo escrito.
todo o propósito de Deus na sua vida já está escrito. Então a palavra de Deus está dizendo assim: não temas, não temas, creia nesse Deus. Querido, vocês não sabem, existe uma proteção de Deus, existe o sangue de Jesus sobre a sua vida. Sabe o que o diabo está fazendo nesses últimos dias aqui na América? Nós estamos sendo amedrontados. Estamos com medo de ir ao Walmart. Estamos com medo até mesmo para dirigir. Precisamos entender que a oração do justo vale muito nos seus efeitos. Deus não se engana, Ele não se engana. Ele tem um propósito em cada vida, em cada circunstância, em cada circunstância. Você pode dizer assim: mas por que me aconteceu isso? Por que me está me acontecendo dessa maneira? Mas vamos olhar para a palavra. Vamos olhar para a palavra de Deus. Ao invés de nós murmurarmos ao Senhor, nós precisamos fazer o quê? Agradecer ao Senhor, glorificar o nome do Senhor e colocar a sua vida nas mãos do Senhor e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa é a palavra. Ele é capaz, Hugo, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Você quer proteção? Deus vai te proteger. Não temas, confia no Senhor, creia. E eu meditando nessa palavra de manhã: Senhor, me dê uma palavra, eu quero uma palavra que venha ao encontro à minha necessidade, ao encontro à necessidade do povo de Deus. Porque eu vou ser sincero para você, às vezes eu me sinto aflito, eu me sinto desesperado, eu quero agir com as minhas próprias mãos. Mas quando o Senhor me volta para a palavra, Carlos, eu tenho uma promessa para a sua vida, eu tenho algo para fazer na sua vida. Você não está aqui por acaso, queridos. E diante desses 20 e poucos anos de América, glória a Deus, o Senhor sempre me honrou, porque eu, em Cristo Jesus, guardei a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra Ele. E sabe o que acontece quando você guarda a palavra de Deus no seu coração? As bênçãos de Deus, ai meu Deus, as bênçãos de Deus, elas correm atrás de ti. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Se você guardar a palavra no seu coração e esperar nele com paciência, Deus, Ele é capaz de fazer muito mais. Sabe o que Ele faz? Ele usa até mesmo os americanos para te abençoar. Aconteceu comigo. Ele usa pessoas que você nem conhece. Eu posso falar isso com autoridade. Eu posso dizer isso com autoridade, porque Deus tem usou no passado e está usando hoje para nos abençoar. Para abençoar a minha casa, a minha família. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque eu confio nas promessas de Deus, eu confio na palavra do Senhor. E quando você começa a crer na palavra de Deus, as bênçãos de Deus, ela corre contigo, elas te alcançam. Esse é o segredo da vitória, é você permanecer firme no Senhor. É você crer realmente que o Senhor é capaz de fazer. A palavra de Deus fala para você aqui, em 1 Coríntios 10, 13, está dizendo assim: não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além de que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. De novo: não sobrevirá a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus, Ele é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de que vocês possam suportar.
Então essas lutas que você está passando aí, Guilherme, confie no Senhor, crê em Deus, dai graça ao Senhor por todas as coisas. Pastor, é difícil eu dar graça ao Senhor para os momentos difíceis, estou sendo perseguido. Sabe que essa perseguição que nós temos aqui não se compara com as perseguições que muitos têm tido em estados, em países fechados. Se você disser que é cristão, você morre. Se você é cristão, você morre. Hoje nós estamos vivendo um país liberal, estamos passando por momentos shaking, mas vale a pena confiar. Deus tem procurado verdadeiros adoradores que adoram o Senhor nos momentos de tribulações. É nesses momentos, porque Ele está forjando um exército nesses últimos dias. Vocês não me entenderam? Deus está forjando você para os últimos dias. O inimigo das nossas vidas, ele não quer ceder. Mas sabe de uma coisa, você confia nesse Deus, se você crê no seu coração, todo o seu coração, a vitória é sua. Você pode crer, a vitória é sua. Pastor, então eu posso declarar que a vitória é minha? É promessa na sua vida. É promessa. Quer ver uma da promessa? Que Deus já nos prometeu? Eu e minha casa serviremos o Senhor. É uma das promessas que eu creio. Eu creio nessas promessas de Deus. Então, estamos passando por um momento difícil? Aguente. Ao invés de murmurar, dê glória. Dê glória, porque quando você dá glória, Deus abre as portas. Deus, Ele te protege. E eu creio nesse Deus que anda, Ele coloca anjos ao nosso redor, cegando policial. Esse Deus, Ele faz maravilhas. Meu Deus, nós estamos cantando aqui, gente. Marta passou por essa situação. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não cria, ela não sabia que o Deus da ressurreição estava falando com ela pessoalmente. Esse Deus está contigo. É esse Deus. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Você tem que crer que esse Jesus, Ele é capaz de fazer mudar a situação da sua vida. Volto a repetir que nós não viemos aqui por acaso. Mas se passaram tanto tempo, tem alguns aqui que está fresquinho. Pastor Miquel está aqui, menos 6 meses. Meu querido, aleluia. Cada dia, é leão, matando leão para cá, é todo dia matando um leão. Mas do Senhor. Mas eu sou adolescente. Adolescente também tem lutas, tem tribulações também. Mas se você confiar no Senhor, Deus vai te dar o futuro que você quer. No nome de Jesus. Mas tem que ser fiel. Eu falo isso na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas eu faço o que eu quero, eu sou 15 anos. Não. Se guardar a palavra de Deus, as bênçãos vão vir na sua vida. Se guardar, vai ter. No nome de Jesus. Vai ver, a promessa de Deus, Ele cumpre ao seu tempo. É promessa de Deus. No nome de Jesus. Então, dai graças ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Sabe que Ele é Deus. Ele não deixará você envergonhado, no nome de Jesus. É uma situação de medo. Eu sei que é uma situação de medo. Sometimes we don't know what to do. We are afraid to walk in the street because we know ice. Everything ice. I want ice cream. Nós precisamos crer. We need to believe that God is with us. Jesus está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco em nossas vidas, no nome de Jesus. Essa é uma atual situação que nós estamos vivendo. E o que fazer agora? Vivemos inseguros. Eu sei que vivemos inseguros. Não sabemos que vamos ter realmente o aluguel para pagar. Agora a situação, guys, o mesmo Senhor que colocou esse tal de Trump, Ele é capaz de abençoar esse homem no nome de Jesus. Ele só está querendo aqui dar um shake na nação, para que a nação busque o Senhor, para que nós voltamos para o Senhor.
Em 2 Crônica está dizendo assim: se meu povo, está dizendo de nós, aqui, eu e você, que se chama pelo meu nome, qual o nome? Em nome de Jesus, se humilhar diante do Senhor, confessar os seus pecados e abandoná-los, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele toca a bola para nós agora. Está com você. Está com você. Se você clamar a Ele, se arrepender dos seus pecados, sabe de uma coisa? Ele tem promessas para a sua vida. Ele vai te ouvir quando você clama ao Senhor. Ele vai te responder no tempo dEle e sarará a sua vida, sarará a sua casa, te protegerá, te guardará. É promessa do Senhor. Mas Deus, Ele está permitindo tudo isso, gente. Aconteceu há 2, 3 anos atrás. A pandemia veio, pá. E agora? Vou no Senhor. E as pessoas buscando o Senhor, buscavam o Senhor, tal. Pandemia saiu fora. E aí? Tem um culto, ninguém vem. Culto de oração, difícil. Me chamaram, coach, me chamaram. Eu tenho outro compromisso. Não busca. Aí quer as bênçãos de Deus. Aí reclama de Deus porque Ele não tem abençoado. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer. Se você faz a sua parte, Deus, Ele é fiel, Ele é justo para realizar na sua vida muito mais que você está pedindo. Creia. Tão somente, eu não sei para que essa palavra está indo, mas eu sei que está agindo no coração de alguém. No nome de Jesus. Vou conversar com a Anne ontem. Eu nem a gente só ora por ela, né? A gente só ora. E ela relatou que existe um sentimento no coração dela, que Deus já está falando no coração dela. E eu trago agora para a igreja porque está exposto para todos. Meu coração realmente começou a chorar, mas ao mesmo tempo eu estou feliz que se Jesus trouxe ela para cá, para os Estados Unidos, só para se converter, só para aceitar Jesus, já basta. Mas e o Paulo? Deus está trabalhando na vida dele lá. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na vida dele lá. Nós não entendemos os projetos de Deus. É loucura o que Deus faz, mas Ele faz. Amanhã mais tarde vai se encaixar e nós vamos dar glória ao Senhor por todas as coisas. Existe um testemunho que eu escutei essa semana de um atleta de UFC, ok? Eu não acompanho muitos atletas de UFC, eu não acompanho essas lutas, mas ele estava sendo entrevistado. Ele dizia assim que ele foi tirar o visto lá em São Paulo. Foi lá tirar visto em São Paulo. Você sabe como que é lá? Aquela dificuldade. E foi negado o visto dele. E ele foi tentar em outro tempo lá no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele foi e tinha um rapaz olhando para ele. Eu escutei isso aí, nossa, eu chorei. Estava olhando para ele lá na fila do consulado. Eu creio que ele já tinha sido atendido. E o cara falou assim para ele assim: olha, eu quero pagar o seu almoço. Ele recusou, assim, não precisa, não te conheço. Não, eu gostaria de pagar o seu almoço, querido. Mas por quê? Porque eu vejo você com essa camisa do UFC, e esse atleta, a minha vida foi transformada por um atleta do UFC. Como assim? Não, querido, deixa eu falar um pouco com você. E aí sentaram, tete a tete. Ele começou a explicar a vida dele, esse rapaz que estava lá, estava olhando para ele. E já fui muito rico, muito dinheiro, tudo que você possa imaginar eu já tive na minha vida. Só que durante 6 meses da minha vida eu me tranquei no meu quarto e só vivi na escuridão. A minha esposa só vinha, trazia comida
deixava comida na porta e eu comia. Por 6 meses eu fiquei dessa maneira. E eu me lutando, eu deixei um dia a minha esposa dormir. Já não estava dormindo no quarto, né? Estava dormindo no quartinho, somente ele. Esperou todo mundo dormir. Abriu a porta, foi lá e pegou uma corda, se trancou, colocou na janela, né? Colocou no pescoço e visualizou. Estava pulando já. E visualizou o telefone dele. Eu vou lá dar uma lida, vou dar a vista, ou olhar o meu telefone pela última vez. Isso ele testemunhando. E quando ele viu uma mensagem, um vídeo desse atleta, está dizendo: você aí que está nesse exato momento pensando, ele tinha acabado de lutar, esse rapaz, né, esse lutador, e ganhado a luta. Você que está pensando, quando acaba a luta, o narrador vai lá e o entrevistador, o jornalista vai falar com ele. Você que está pensando, está na sua casa querendo tirar a sua vida, não escute essas vozes do inimigo. Creia no Senhor Jesus como eu criei, e Deus me libertou, e hoje eu tenho Jesus Cristo no Senhor como Senhor e Salvador na minha vida. Aquilo, queridos, entrou no coração dele como uma bomba. Ele saiu, tirou a corda, abriu e saiu. E ao falar com esse atleta, hoje, ele diz assim: hoje está sendo o primeiro dia que eu saí. Então eu quero agradecer a esse atleta. Mas quem é esse atleta? É um tal de Maurício Ruff. Maurício Ruff, como que ele é? Ele é meio barbudo, tal. Meio barbudo. Mas você não reparou que ele tirou a barba? Era o Maurício ali que estava ali, o Ruff. Aí ele se identificou: sou eu. Aí eles caíram em planto. Esse rapaz chorou. Ali mesmo, no consulado, aceitou Jesus Cristo. Olha só, olha o processo. Foi negado o visto lá em São Paulo. Deus, ele tem um projeto na vida daquele ciclano. Então ele fez que a porta se fechasse ali. Vá para outro estado. Ali você vai encontrar alguém. É naquele exato momento, aquela pessoa estava tirando a sua própria vida. É a voz do inimigo dizendo: se mate, se jogue. Mas naquele momento ele falou: vou dar uma olhadinha na última vez no celular. E ali veio uma mensagem, o vídeo de uma luta que a pessoa já tinha ganho. Era o próprio rapaz que estava ali tirando o visto. Ele me disse: eu sou o Maurício Ruff. Aí ele confessou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Hoje é o patrocinador dele. Um cara rico que ajuda ele nas lutas. Você vê como que Deus faz? Como Deus age. No momento nós não entendemos. Mas Paulo está... Por quê? Deus tem um projeto. Por que eu estou passando por isso? Por isso. Mas Senhor, já fazem 4 dias. Tira a pedra. O milagre virá. Essa pedra não foi Jesus que tirou, foi nós mesmos. Ele pede para a gente tirar a pedra da incredulidade, do desânimo, de você confiar que Deus ele é capaz de fazer. Existem situações na nossa vida que Deus permite para que a gente possa ficar firme nele, porque ele não, na verdade, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme, Jesus ele tem ciúme de nós. E muitas vezes nós deixamos de lado, caminhamos pelas nossas próprias vidas, vontades, e afastamos um pouco de Deus. Sabe o que ele faz? Vou buscar ele aqui um pouquinho, vou buscar a Renata um pouquinho aqui, vou colocar uma situação para que ela possa ou ele reconhecer quem eu sou. Porque a obra que Deus tem não terminou, Ele tem algo para fazer na nossa vida. Você não estão, meu Deus, vocês têm que confiar nesse Jesus. Nós não estamos aqui para passar tempo, não. Passar tempo, desce em Flora, coisa linda. Mas existe um projeto. Existe um outro projeto na sua vida. Olha só o projeto. Ide.
Ide ia falar do meu nome, falar da minha palavra, falar das grandezas do Senhor. Sabe o que acontece? Estou no grupinho, esse meu grupinho, todo sábado eu estou com aquele mesmo grupinho, é o grupinho da igreja. Mas as pessoas que estão lá sofrendo, você tem que abrir o leque da sua amizade. Não falo com ele, não falo com ela, mas quem sabe é através da sua vida que Deus quer salvar alguém, uma alma para o Senhor. Então sabe de uma coisa? Existe um projeto de Deus na sua vida aqui. Nada, foi falado domingo passado, não cai um fio da sua cabeça sem Deus permitir. Você tem que confiar nesse Jesus maravilhoso, que é capaz de fazer maravilhas. Tá difícil? Tá. Em vez de você murmurar, dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor. Porque a murmuração, muitas vezes, ela impede de você receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Aconteceu lá no passado, você está murmurando? Então Deus, envia aí a serpente aí para eles. Toda a situação da nossa vida tem um propósito. Deus quer te ensinar alguma coisa, Deus quer te moldar para que você seja fiel a Ele nos momentos difíceis. Então nós voltamos para esse homem, achando que a nossa vida está na mão dele. Não, a nossa vida está na mão do Senhor. E como foi orado aqui, a Liliana orou, foi muito feliz sobre isso. Orar pelos nossos governadores. Ao invés de murmurar, adore, ore, profetiza vitória sobre a vida dessa nação, no nome de Jesus. A palavra de Deus, estou terminando, Mateus 6, isso chama muita atenção, porque nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Mateus 6,33 está dizendo assim: buscai primeiro, não, e não estou escutando não, buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas serão. Por que nós fazemos ao contrário? Por quê? Deixamos as coisas de Deus para o último. Se Ele está dizendo assim, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas, o Senhor sabe da sua necessidade. Ele sabe que você precisa um bom tênis, uma boa casa. Ele sabe que você precisa, além de tudo, uma família que te cubra, que te ama, os filhos guardados no Senhor. Ele sabe de tudo isso, mas deixamos de lado os princípios da palavra de Deus. É nessa maneira que nós estamos caindo. Nós temos encontrado muitos crentes cristãos dentro das igrejas fracos na fé, fracos. Mas como que eu posso fazer para me fortalecer? Fortalecei-vos na força do Senhor. Fortalecei na força do Senhor. Eu achei esse testemunho desse rapaz muito, muito, muito forte. Muito forte mesmo. Porque quem sabe Deus está moldando você para você não desistir. O que Deus está fazendo na vida da irmã é algo tremendo. A gente não entende. Aí testemunho vivo, 6 vezes, 5 vezes, foi lá, bateu na porta lá da imigração. Não quero te dar. Não. Next. Mas não tem explicação. Tá aqui, Elaine Pratiati, minha esposa Gonçalves. 6 vezes. Não. Mas vai entender. Mas sabe o que nós fizemos? Não vamos desistir. É promessa nossa. É Deus abençoando. É Deus que vai fazer isso. Então nós começamos a gerar no mundo espiritual o quê? Oração. Começamos a buscar o Senhor. E Deus abriu ao seu tempo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Mas isso Deus começou a moldar tanto a fé dela como a minha fé. Eu aqui nos Estados Unidos e ela lá no Brasil. Solteiros, mas confiante no Senhor. Mas aí depois veio a luta. Maurício, veio a luta depois. Casado,
você já sabe a história, o que aconteceu. Passou 2 semanas, olha a luta que eu tive. Lá em São Paulo. Negaram. Insistimos por anos e anos e Deus abriu as portas. E hoje nós estamos aqui, fazendo a obra do Senhor. Falar agora é fácil, mas foi muito choro. Foi muita humilhação. Tanto na parte da vida dela, na minha vida também. Mas nós confiamos, queridos, quando você confia na palavra de Deus, você crê. Deus, Ele é capaz de fazer muito mais que você está pedindo ou pensando. Então eu quero finalizar essa palavra. O milagre veio. O milagre veio na vida de Lázaro, para mostrar a todos os incrédulos na época que Jesus Cristo, Ele é a nossa ressurreição. Então, se Jesus está com você, tão somente creia, independente da circunstância, creia. O tempo é de Deus. Mas quanto tempo aqui na América? É Deus, não é você, é Deus que determina todas as coisas. Então, queridos, ande nessa cidade com cabeça erguida, vigilante, é verdade, mas confiando que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo de todo o mal, no nome de Jesus. Nós fazemos aquela oração: seja feita a tua vontade. Nós oramos assim. O Pai Nosso é assim: seja feita a tua vontade. Será que nós estamos crendo que a vontade de Deus é soberana em nossas vidas? Você aceita a vontade do Senhor? Sim, meu Deus, eu aceito. Então creia que Deus era capaz de fazer, de mudar o quadro dessa vida, baseado naquilo que Marta presenciou com os seus próprios olhos. Esse Jesus, Ele está aqui para fazer proeza e maravilha. Vamos colocar em pé no nome de Jesus. Aleluia. Gente, eu gosto de motivar a igreja a olhar para as promessas de Deus e acreditar que essas promessas ela tem sentido na sua vida. Não desista. Aquele mesmo Deus que fez a promessa alguns anos atrás para que você pudesse estar aqui, é o mesmo Jesus que diz assim, marche, não olhe para trás, creia. Mas estão vindo tantos inimigos, coloque o pé na água, que o mar vai se abrir. Eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Jesus que faz milagres. Se você não crê, você precisa confiar nesse Deus, que Ele faz proeza. Feche teus olhos nesse exato momento. Eu gostaria de orar por você. Se você é uma daquelas pessoas que só vai acreditar se você vê, que Deus Ele tem misericórdia de nós, que possamos confiar nesse Jesus que está presente sobre as nossas vidas. Talvez você sair daqui a partir do momento que você sair dessa sala, entrar no seu carro e ir para sua casa, você pode até mesmo esquecer de tudo aquilo que foi falado. Espero que não, que o Espírito Santo Ele continue trabalhando na sua vida, mas vale a pena você confiar no Senhor. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, vai acontecer situações onde você vai lembrar de que esse Jesus, Ele não dorme, Ele tem ciúme de ti, Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer realmente te abençoar, Ele quer fazer proezas e maravilhas, mas cabe você continuar crendo, continuar acreditando, não olhando a circunstância da tua vida. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Aleluia. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O seu tesouro tem que estar em Cristo Jesus. O seu tesouro é Jesus. Ele é a pedra melhor, é a nossa garantia, a nossa salvação.
todas as coisas serão nos dadas no momento certo, se tão somente você confiar no Senhor. Ele só vai reagir de acordo com a sua fé. Jesus, mais uma vez, Ele só vai reagir quando você colocar a sua fé em ação. Deus, Ele trará vida nas situações mortas. Pensa um pouco aí, situações mortas da sua vida, situações que você já não tem mais esperança, situações que o diagnóstico do médico já disse, olha, não tem mais. Quantas vezes nós vimos Jesus operar maravilhas? É esse Jesus que nós precisamos clamar nessa noite e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu não quero trazer nada, Senhor, que não seja feito da Tua vontade, que não seja feito realmente a Tua vontade no meio do Teu povo. A Tua palavra foi ministrada, Senhor, no nome de Jesus, para que essas vidas elas saiam daqui realmente convictas de que esse Jesus que nós estamos adorando, Ele está aqui e Ele quer realmente um relacionamento íntimo. Ele quer que nós confiamos que Ele é a ressurreição e a vida. Ele faz as coisas que não são para serem. Por isso, nesse exato momento, no nome de Jesus, venha alinhar ao nosso coração, ao seu. Venha realmente, meu Pai, nos levar a nos posicionar a Tua verdade, acreditar que as Suas promessas têm um fim. Que nada realmente, meu Pai, que está acontecendo na minha vida é por acaso. O Senhor tem um propósito, até mesmo nas coisas, ó Deus, que nós nem sequer realmente, meu Pai, podemos imaginar, mas o Senhor está trabalhando em favor, para que realmente, meu Pai, no final nós possamos, no nome de Jesus, ter a vitória que nós tanto estamos esperando. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor, Ele se faz presente. A palavra de Deus fala, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. É um momento seu, é um momento particular que você está tendo com Deus. Ele sonda o seu coração nesse exato momento. Ele sabe do que você está precisando. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe que aquela porta precisa ser aberta. Ele sabe no nome de Jesus daquele livramento o que o Senhor quer fazer no nome de Jesus. Então começa a clamar o Senhor. Pai, no nome do Senhor, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela não voltará para Ti vazia. Então nesse exato momento, meu Pai, eu quero que o Senhor, no nome de Jesus, faça proezas e maravilhas. Se existe pessoas aqui que estão desacreditadas, se existe pessoas aqui realmente confiando no Seu braço forte, Pai, no nome de Jesus, não vai para lugar nenhum. Mas se nós dependermos do Senhor, meu Pai, a vitória do Senhor virá nessa noite, no nome de Jesus. Mude realmente, meu Pai, aleluia, o círculo dessa situação. Mude realmente o quadro, meu Pai, e mostre que o Senhor continua sendo o Deus de Israel, o Deus que realmente peleja pela Tua igreja, pelo Teu povo, que te clama no nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós queremos abençoar a Tua igreja, abençoar o Teu povo, que nós possamos caminhar nessas ruas de Deste, meu Pai, onde nós estivermos, aleluia, convicto que o Senhor está conosco, a proteção de Deus está sobre nós, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, no nome do Senhor, e nenhum mal acontecerá na sua tenda, aleluia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu jamais virei realmente, meu Pai, aleluia, essa maldade sobre a minha vida, meu Pai. Então eu creio, eu declaro a Tua palavra no nome de Jesus e abençoe o Teu povo para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus.